Boa noite mais uma vez, meus irmãos, graça e paz. Acredito que o slide já está ali. Hoje nós iremos tratar, meus irmãos, uma das reivindicações de Jesus Cristo. Nós já conseguimos ver que Jesus, ele é a luz. Amém? Quem está ligado aí nas mensagens anteriores? Jesus é a luz. A última nós vimos que Jesus é a porta. Jesus, hoje, nós iremos ver que Ele é o bom pastor. Amém? Vamos ler então o que está ali em João capítulo 10. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, para que nós possamos ler todo esse capítulo. Todo não, né? Mas pelo menos grande parte desse capítulo. São muitos versículos, mas nós iremos ler com bastante calma, bastante tranquilidade, para que nós possamos entender tudo que nós temos para receber de Deus aqui no dia de hoje. Vamos ler. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A igreja pode ler? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e atrás para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vamos ler todos juntos o último versículo. Eu e o Pai somos um. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, nós lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade agora de cultuarmos o seu nome. O Senhor nos chama para o seu aprisco, como bom pastor que o Senhor é nas nossas vidas. Que nós possamos, assim como ovelhas obedientes, ouvir a sua voz e te seguir sempre, cada dia, cada dia, cada dia mais. É o que nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeiro, meus irmãos, nós temos algumas considerações iniciais. Nós lemos aqui, prometo aos irmãos que não irão mais ficar de pé. Será o último exercício, da noite. O que nós temos para tratar aqui como considerações iniciais? Primeiro de tudo, Jesus ele nos compara com ovelhas. Ele faz isso por acaso? Não. No Velho Testamento, a figura do pastor ela é muito utilizada. Os irmãos podem perceber que Davi era o quê? Antes de ser rei, pastor. Moisés era tantos outros personagens bíblicos eram pastores. Por quê? Não sei, Eles tinham um ministério do pastoreio ali, eles tinham um ofício do pastoreio, mas por quê? Coincidentemente, grandes personagens bíblicos foram pastores, talvez porque Deus já tinha colocado nos corações deles a grande lição que um pastor deve aprender, de como ser um líder para as suas ovelhas. E no Velho Testamento nós temos essa visão. Jesus ele se utiliza dessa visão trazida pelo Velho Testamento, pelos personagens bíblicos do Velho Testamento, para conseguir ali passar ao povo, passar à congregação que ele era, enfim, além de Davi, além de Moisés, além dos outros pastores, das outras pessoas que tinham seus respectivos rebanhos, ele era o supremo pastor. E como pastor, há a necessidade de se ter ovelhas. E o que é a ovelha, meus irmãos? Nós somos comparados às ovelhas. O que são as ovelhas? Jesus nos compara às ovelhas, que são animais de visão extremamente curta. Elas são míopes e dificilmente enxergam a uma distância de mais de 10 metros. Além disso, seu olfato também não é muito apurado. Por isso, quando a ovelha se distancia do rebanho, ela facilmente se perde. Nós somos comparados a esses seres maravilhosos que Deus criou, que nos fornecem a lã para que no passado e até mesmo no presente possamos vestir as roupas, mas que também tem essas características peculiares, não conseguem enxergar. São animais frágeis, animais fracos. Vem um leão, o que Davi fez? Ele teve que lutar com um animal feroz, porque veio um animal feroz e aí foi de encontro à ovelha, e a ovelha, sem dúvida, ela não conseguiria ali se proteger. Ela era frágil, fraca, e Davi teve que defendê-la. O pastor ele tem essa obrigação. Vem um leão, vem um urso, vem algum tipo de animal feroz, vem comer a ovelha, se alimentar dela. O pastor se coloca ali no meio para conseguir proteger a ovelha, porque ela não é capaz de fazer isso sozinha. Outra consideração inicial que nós temos para fazer é que Jesus, no capítulo anterior, João, capítulo 9, tinha acabado de curar um cego de nascença. Pode passar, por favor? Eu não vou pedir os irmãos para se levantarem e ler essa passagem, mas os irmãos podem já ver como que o diálogo se dá. No caso, um homem, ele era cego de nascença, acredito que todos aqui já conhecem essa história, e ele foi curado por Jesus. E para mim é uma das visões, é uma das histórias mais cômicas que existem na Bíblia. A gente pode ler de maneira muito categórica. Como que acontece? Dá glória a Deus. Os fariseus falam, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador.
Respondeu ele, que foi o homem que foi curado, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, falando de Jesus, né? É que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, o cego falou novamente: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazermos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Pode passar, por favor? O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram da sinagoga. É interessante, porque nesse diálogo, pode ver que esse cego de nascença, ele, graças a Jesus, graças ao Deus triuno, ele conseguiu ali a visão, e ele, além da visão, ele também ficou bem abusado. Os irmãos conseguem ver? Não, por que vocês estão perguntando tanto? Estão perguntando tanto é porque vocês querem ser discípulos dele. Aí vai e pergunta, não é, irmã? Cheio de Tramontina, corte rápido. Cego de nascença, Tramontina. Entendeu? Aí vai, se vocês estão querendo saber tanto é porque vocês estão querendo ser discípulos dele também. Olha, se ele é Jesus, se ele é Deus, eu não sei, só sei que eu era cego e fui curado, agora eu enxergo, sempre dando lapada nas costas dos fariseus. E aí os fariseus, eles ficaram chateados, eles ficaram nervosos. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Esse link de João 9 para João 10, porque Jesus é um contexto no qual ele está. Jesus, ele está falando aos mercenários, e não de uma maneira torpe, não de uma maneira de insulto, querendo colocar um insulto, mas, pode passar por favor, Lorena? Mercenário é aquele, simplesmente, não de insulto, Jesus não quis insultar. Mercenário é aquele que é pago para cuidar do que não é seu. Entenderam? Entendem isso? Amém? Mercenário é aquele que é pago para cuidar daquilo que não é seu. Se você tem algo, se você o tem, vamos colocar no caso uma ovelha, um animal de estimação, mais adequado à nossa realidade. Se você tem um cachorro, se você tem um gato, se você tem uma tartaruga, eu estou tentando ter uma tartaruga há um tempo já, na minha futura casa aí, quando eu casar com a minha noiva, mas ela não quer que eu tenha uma tartaruga, ela fala que dá muito trabalho. O bicho come uma mão, uma semana, e vai ter trabalho. Não tem trabalho, mas enfim, eu tenho uma tartaruga, o nome dela é Flecha, ironia, e aí, a minha tartaruga, ela, sem dúvida, tem que ser cuidada. Eu, como dono da minha tartaruga, como dono do meu cachorro, como dono do meu gato, eu vou cuidar dele muito bem, porque ele é o meu gato, ele é propriedade minha. Mas eu vou pedir para o pastor Silvio dar água para o meu gato? Pastor Silvio, como bom homem que é, ele vai dar água para o meu gato, mas ele vai colocar um suquinho ali no meio, um suco de limão? Não vai colocar um suco de limão, né, pastor Silvio? Vai passar lá, vai voltar, não, agora esse gato ele merece o melhor, eu vou dar uma água aqui de um purificador de água maravilhoso. Não vai conseguir fazer isso, por quê? Não é o gato dele. Pastor Silvio é uma pessoa maravilhosa, não que ele seja ruim, claro que não. Nós, quando cuidamos do que não é nosso, nós damos o nosso melhor, só que não é nosso, então nós não temos esse cuidado. Mercenário, quando algum lobo, quando algum leão, algum urso aparecia para conseguir abocanhar as ovelhas, mercenário, olha, eu estou sendo pago, não é para morrer não, estou sendo pago para cuidar de ovelha, ovelha agora quer virar comida aqui de urso, comida de lobo, comida de leão, eu não vou ficar cuidando disso não, vou rapar fora e ir embora. Jesus, agora, iniciando o que nós devemos tratar, Jesus não fazia isso, amém? Jesus não fazia, não faz e não fará nunca isso.
nós estamos vivenciando hoje um tempo, e sem insultar, um tempo de mercenários da fé, um tempo de pessoas que falam: olha, para falar a verdade, você não tem que dar o dízimo não, você tem que dar o trízimo, que é 30% do que você recebe, e aí você dá 30% do que você recebe, e aí você dá o que você tem. Quando você não tem mais para dar, você é descartável. Nós estamos vendo hoje um momento, um período na nossa história cristã, onde o liberalismo teológico tem trazido a nós muita coisa boa. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é perdão total. Nós podemos fazer o que nós queremos, mas quem prega isso não está com você quando você está passando por dificuldades, porque ele mesmo não consegue ver no seu Deus alguém que vai te suprir nas suas dificuldades, porque ele pega a Bíblia por partes, parcelas que lhe interessam. Esses são os mercenários, que não cuidam da fé das ovelhas como Jesus quer cuidar, que tratam as ovelhas com carinho ali, mas quando aparece uma dificuldade, eles não estão preparados para defender e vazam fora. Essa é a grande verdade. Jesus, repito, mais uma vez, não é um mercenário. Jesus dá vida pelas suas ovelhas, e nós iremos ver isso agora. Pode passar, por favor. 3 características do pastor. Aqui não é do pastor Silvio, pastor André, se bem que os pastores, pelo bem que os conheço, eles têm essas 3 características aqui. Meu pai é pastor, ele tem essas 3 características, graças a Deus, aplicado à sua humanidade e às suas ovelhas. Mas aqui nós estamos falando do pastor com letra maiúscula, com P maiúsculo, o supremo pastor. Vamos lá, primeira característica, vamos ler? O pastor se posiciona para proteger as suas ovelhas. Meus irmãos, os fariseus, eles eram mercenários ou eles eram pastores de fato? Podem falar. Mercenários. Um pastor, ele protege as suas ovelhas. Um pastor, quando uma ovelha aparece curada, com a visão restabelecida, o pastor, ele não vai falar: olha, sério que você apareceu com visão agora? Que vacilo, hein? Você não crê no que eu estou crendo aqui agora? Você não quer saber do que eu estou falando? Então vamos lá, eu vou te expulsar da igreja agora, não estou nem aí. Pastor de verdade não faz isso. Jesus não se comporta dessa forma. Jesus, ao contrário, ele se posicionou perante os fariseus para defender o cego de nascença que havia sido curado por ele há pouco. Jesus, ele se posiciona para proteger as suas ovelhas. Deus, como Jesus e como o Espírito Santo, se posicionou durante toda a história bíblica para proteger o seu povo. Senão, Israel já teria sido dizimada há muito tempo. Caso contrário, o nazismo teria dizimado a comunidade judaica no mundo. Mas Jesus protege o seu povo, tanto o ramo original quanto o ramo que foi enxertado, do qual nós fazemos parte. Jesus, como Deus, e também o Espírito Santo, convencendo as pessoas dos seus maus caminhos, para se voltarem aos bons caminhos, ele protege o seu povo. Amém? Amém, aleluia. Jesus, ele não é um mercenário, ele protege as suas ovelhas. Mercenário foram, como eu disse agora há pouco, os fariseus. Foi curado? Nossa, foi curado por quem? Ah, brinca, não fala sério, pelo amor de Deus. Vou ter que te expulsar. Pastor não se comporta assim. Pastor não vê a primeira oportunidade de expulsar alguém e pega e expulsa, larga, deixa de lado. Pastor Silvio está aí, pastor André está aí. Pastor, ele trabalha até não ter mais escapatória. Se a pessoa não quiser mesmo, não se arrepender, não quiser se voltar aos bons caminhos, aí não tem muito o que discutir, ela mesma já sai. Mas o pastor, ele tenta todos os meios possíveis até chegar a uma decisão drástica. Jesus, ele nos dá todas as oportunidades possíveis no dia de hoje.
Hoje Ele pode estar te dando uma oportunidade. Às vezes você já aceitou, já é ovelha dele. Mas nós vamos ver que uma ovelha, ela segue, ela ouve, ela atende aos passos e à voz do seu pastor. Então hoje Jesus, Ele dá uma oportunidade para você. Deixar aquele pecado de estimação e fazer o que é certo perante os olhos de Deus. Ele faz isso. Ele dá muitas oportunidades. Amém? Amém. Segundo ponto, o pastor conhece e chama pelas suas ovelhas. Esse conhecer não é do conhecer intelectual, meus irmãos. Não é de conhecer a lei, conhecer o direito, conhecer a medicina, conhecer arquitetura, engenharia, urbanismo, todas as ciências. Não é desse conhecimento, é conhecer de ser melhor amigo, é conhecer de ser íntimo. Versículo 27, o que está escrito em versículo 27? Quem ainda estiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. No passado eram muitas ovelhas, mas costumeiramente essas ovelhas, elas tinham nome. O pastor conhecia as ovelhas. Aqui, não sei quais os nomes que eram dados, mas cada uma tinha um nome. E ele chamava, e a ovelha atendia e vinha. O pastor conhece as suas ovelhas, sabe dos seus, agora passando para a figura divina, sabe dos seus pecados, sabe das suas fraquezas. O diabo, ele conhece também as suas fraquezas, por te observar, por ver como você olha para um irmão, para uma irmã, por ver como você se comporta quando você está no calado. Nesses dias eu estava vendo uma reportagem, eu até comentei com a minha noiva, uma tristeza. Uma mulher bêbada, saindo carregada, aconteceu, se eu não me engano, no Ceará, uma mulher bêbada, saindo carregada do bar, né? Os donos do bar a deixaram ali, próximo do bar, para que ela pudesse se recompor em determinado momento e voltar a andar e ir para casa. Só que a deixaram lá, sozinha, desprotegida. Veio um motociclista e, vendo que a mulher estava desacordada, a estuprou. Tudo sendo filmado pelas câmeras, tudo sendo filmado. Ele talvez não sabia que tinha câmera ali. E a face do homem aparece de maneira nítida, pelo menos eu consegui ver de maneira nítida. É uma tristeza. O que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando? Nós não conhecemos às vezes os nossos irmãos, não conhecemos os nossos semelhantes, os vizinhos. Quantas vezes as pessoas falaram assim: olha, nossa, aquele cara, ele cometeu esse crime, aquele cara fez isso, aquela mulher fez isso, porque não conhecia, vivia ali, falava bom dia, boa tarde, boa noite, até recebia dentro da sua casa, mas não conhecia de fato. Mas Deus, por meio do seu Filho Jesus, onisciente, sabia, conhece todos nós. O pastor conhece as suas ovelhas. Nós podemos tentar nos esconder, nós podemos tentar fugir, nós podemos tentar ir para muito distante, onde olhos de ninguém, nenhum olho poderá nos alcançar, nenhum ouvido poderá nos ouvir. Nós podemos ir para muito, muito, muito distante, mas até lá Deus estará nos observando. Até lá Deus saberá os pecados que nós temos, as fraquezas que nós alimentamos e do que exatamente nós precisamos. Os últimos meses da minha vida têm sido de muita emoção, né? Minha família está aí, ela sabe, muita emoção. É normal que isso aconteça. Jovens tentando iniciar uma fase nova, é normal que isso aconteça. Muita pressão. Os meses seus podem estar sendo de muita emoção, muita pressão. Mas Deus, coincidentemente não, né? Melhor dizendo, Deus, por meio da sua provisão, Ele fornece exatamente o que nós precisamos. Não o que nós queremos, não o que nós achamos que precisamos. Deus fornece exatamente o que nós precisamos. Ele supre o que nós nem achávamos
que iríamos precisar um dia nas nossas vidas, porque o pastor conhece e chama pelas suas ovelhas. Amém? Amém. Vamos passar para o ponto 3 agora. Terceira característica: o pastor fornece e provê vida em abundância para as suas ovelhas. Agora eu vou te trazer um pensamento importante. Quem aqui se converteu depois de já ser adulto, já ter vivenciado algumas coisas na vida? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Amém. Glória a Deus, porque você está nesse caminho. Quem aqui já nasceu? Nascer crente ninguém nasce, né? Não existe neurônio convertido, irmãos. Mas quem aqui já nasceu em um berço cristão, num lar cristão? Pode levantar a mão. Todos nós nos convertemos, porque nascidos fomos e desprovidos da graça de Deus. Isso é fato. Nós não nascemos crentes. Precisamos buscar a fé. Amém? Isso é fato, todos entendem isso. Mas, sem dúvida, as pessoas que nasceram distante da fé cristã, elas têm maior propriedade para falar dos milagres e da abundância que Deus proporcionou na vida delas. Amém? Aos irmãos que levantaram a mão, as suas respectivas mãos, na pergunta que eu fiz, na primeira pergunta que eu fiz, eu lhes pergunto, não precisa falar agora: como era a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? Não precisa falar, eu sei como é que era, eu sei. Não era abundante, não era feliz, não era forte, não era com regozijo, porque não tinha Jesus, que era a porta, que é a luz, que é a salvação, que é a estrela de Davi, que é aquele que morreu pelos nossos pecados. A sua vida antes de Jesus, ela é totalmente diferente da sua vida agora com Jesus. E eu não falo aqui que você já vai aceitar Jesus agora, meu irmão, ou já aceitou Jesus e aí você foi presenteado, caiu do céu um Corolla no seu colo para você dirigir. Não estou falando aqui que a sua casa própria está aqui agora presente para você. Não, isso seria muito fácil. Quantas pessoas ricas com bens, elas carecem do que é mais importante: paz. Quantas pessoas ricas com bens, não que não possa se ter bens, não que não se possa ter riqueza, mas quantas pessoas têm tudo isso e carecem de felicidade, carecem de paz, carecem do regozijo que só Jesus Cristo pode fornecer. E todos aqui, como salvos, nós temos isso. E vou te dizer mais: Deus não deixa desamparado. Jó sofreu, mas Jó foi recompensado por Deus. Ele não foi desamparado. Aqui, por meio dos irmãos, glórias a Deus por isso, nenhum irmão passa fome, nenhum irmão passa necessidade, porque todos serão amparados, seja por Deus, por meio da sua provisão divina, de maneira sobrenatural, seja por meio das nossas mãos, como irmãos em Cristo, que devem ajudar aos próximos. Amém? Isso é fato. A igreja tem esse papel, por meio do Jesus, pastor supremo, que nos fornece isso. Amém? Então, o pastor fornece e provê vida em abundância para as suas ovelhas. Mas agora, nós vamos para outra situação. Jesus é o bom pastor? Ele é um pastor que fornece vida em abundância? Glória a Deus por isso. Ele é um pastor que protege as suas ovelhas? Glória a Deus por isso. Mas nós somos ovelhas, e diferentemente das ovelhas irracionais, animais irracionais, nós temos algo para aprender com a ovelha trazida nessa figura por Jesus Cristo. 3 características da ovelha. Pode passar, por favor. A ovelha se deixa ser protegida pelo pastor. A primeira característica do pastor que nós lemos é que o pastor protege as suas ovelhas. Ele se posiciona para proteger as suas ovelhas. A ovelha se deixa ser protegida pelo pastor.
Isso é uma coisa que nós precisamos tratar, meus irmãos. Eu precisei tratar na minha vida, né? Quem conhece a minha mãe aqui, Giselda? Quem conhece? Levanta a mão. Glória a Deus. Calma, que é uma beleza, né? É calma ou não é? Uma pessoa paciente, calma, bondosa. Não estou falando por trás, estou falando pela frente, porque eu falo com ela isso de vez em quando. Mãe, você é uma pessoa calma, paciente, uma pessoa maravilhosa. Eu puxei você, que coisa maravilhosa. Meu pai também é calmo, paciente, maravilhoso, sem ironia. Minha mãe, ela vê um negócio errado, ela, meu Deus do céu, não acredito que isso está errado. Vamos resolver, a gente tem que resolver, e vamos resolver. Ela é assim. E eu puxei isso dela. A minha noiva fica chateada comigo. Eu vejo um problema, aí eu saio correndo na mesma hora. Amor, minha glicose está alta. Estou com sede, dormi muito ontem. Eu não sei o que está acontecendo, minha glicose está alta. Fui, já parti, saí do escritório, fui direto para o Hospital São José do Avaí fazer um exame de glicose. Aí deu lá que, para falar a verdade, minha glicose não estava alta, ela estava baixa. Tinha feito jejum, estava 74. Aí eu falei, Jesus amado, me dá um doce. E é isso que a gente faz quando a gente fica totalmente ansioso. A gente não se deixa ficar tranquilo. Eu tenho uma genética que me favorece nesse sentido, não ficar tão tranquilo às vezes. Mas como ovelhas de Cristo, nós devemos ser protegidos. Eu devo me deixar, essa é a palavra, me deixar ser protegido por Deus. Amém? Nós tentamos resolver as coisas da nossa maneira e nós só fazemos coisas erradas às vezes. Às vezes fazemos coisas certas, acertamos porque Deus é misericordioso. Mas quantas coisas, se eu for pedir para os irmãos mensurarem, colocarem aqui para nós, quantas coisas nós fizemos totalmente desnecessárias, coisas desnecessárias, por simplesmente não esperarmos a voz de Deus, não esperarmos a proteção de Deus. Alguém me insultou, alguém me ofendeu, eu já vou direto trocar lanças com a pessoa. Davi, pastor, ele tinha essa visão. Os irmãos conseguem lembrar? Davi, ele recebia lança de Saul. Lança vinha voando em sua direção. Ele desviava. Ele nunca levantou uma lança para Saul. Ele era ungido do Senhor. Saul não poderia ser tocado, correto, concordo plenamente. Só que Davi, quando foi colocado fora do trono pelo seu filho que se rebelou contra ele, Davi era ungido, rei ungido de Israel. Davi poderia muito bem defender o seu trono. Muitos reis fariam a mesma coisa no seu lugar, mas Davi não fez. É de Deus. Deus deve defendê-lo. Talvez Deus não quer defendê-lo. Talvez essa seja a vontade de Deus e eu vou respeitá-la. Davi, ungido rei, se comportou de maneira a ser defendido por Deus, não fazer defesa própria, mas ser defendido e ser protegido por Deus. Amém? Amém. Segunda característica, a ovelha ouve a voz do pastor e a segue. Essa característica, ela é muito interessante, que comunga ou complementa a primeira. Nós ouvimos a voz do nosso pastor? Ouvimos, irmãos? Sejamos sinceros, nós ouvimos a voz de Jesus? Quando nós cometemos algumas ações, fazemos algumas coisas, é porque tudo está debaixo exatamente do querer de Deus? Sejam sinceros comigo. Nós ouvimos, nós seguimos a Deus? Seguimos pouco, né? Nem tudo. Nem tudo. Quantos pecados nós ainda cometemos? Quantos passos mundanos nós ainda seguimos? Eu não vou aqui colocar esse pecado, aquele pecado. Todos aqui já conhecemos a classe de pecados que mais nos assombram na nossa vida cotidiana, que a gente consegue ver pelas novelas globais, que a gente consegue ver pelo Big Brother Brasil, que a gente consegue ver pelas séries, os seriados que nós vimos, pelas conversas que nós temos nos nossos meios de trabalho, nas nossas faculdades, nas nossas escolas.
adultérios, fornicações, alcoolismos, corrupção no meio da igreja, corrupção no meio político. Quantas coisas nós fazemos porque nós seguimos candidato A, candidato B, dentro de poucos minutos, se comparado a toda a eternidade, dentro de poucos minutos nós estaremos disputando as eleições presidenciais. Nós não, né? Graças a Deus nós não, mas nós estaremos vendo a disputa das eleições presidenciais. É Bolsonaro, é Lula, aí o Moro sai, Moro entra, e vem não sei quem e tal, e aí a gente já começa a polarizar a situação. Quem está errado? Eu não sei, não vou nem falar aqui. Quem está certo? Também não vou falar. Cada um tem a sua opinião, óbvio, mas seguir essas pessoas, mais do que seguimos a Cristo, vejo pessoas defendendo mais seus candidatos políticos do que Jesus Cristo, compartilham mais vídeos dos seus candidatos políticos no Facebook, no Instagram, do que vídeos evangelizando, vídeos sendo canais de bênção para a vida das pessoas. Vejo mais pessoas defendendo seus candidatos políticos a todo vapor, a toda voz, do que defendendo Jesus em uma conversa com um amigo ateu, com um amigo que às vezes não professa da fé ou escarnece da sua fé. Vejo mais pessoas angariando pessoas para votarem em seu candidato favorito do que angariando almas para adentrarem no reino dos céus. A quem nós estamos seguindo? Ao candidato A, ao candidato B, ao candidato C? A quem nós estamos seguindo? E o que isso? Você é contra a política? Claro que não. Só é contra a política quem é tirano, quem é contra a democracia. Sou totalmente a favor. Mas uma democracia, ela não é o querer de Deus para a nossa vida. Deus, Ele quer governar a nossa vida, Ele quer uma teocracia. Nós não podemos ter isso, infelizmente, mas Deus quer isso na nossa vida, pelo menos hoje, é governar a nossa vida, que nós possamos seguir os seus passos. Amém? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos para a terceira característica. A ovelha não se aparta e não se afasta do pastor. Finalizando já, a ovelha não se aparta e não se afasta do seu pastor. Você se deixa ser protegido? Maravilha. Se você se deixou ser protegido é porque você aceitou Jesus como seu pastor na sua vida. Glória a Deus por isso. Você segue os passos do seu pastor? Você segue os passos de Jesus? Maravilha. Isso é ótimo. Vai fazer você ter vida em abundância, vai fazer você ter felicidade sem igual. Mas se você na caminhada esfria o seu coração, se torna uma igreja como aquela igreja de Laodiceia, correto? Igreja de Laodiceia que não é fria nem morna, mas morna, nem fria nem quente, né? Desculpa, até errei. Nem fria e nem quente, mas morna, a qual Deus vomita de sua boca. Aí não adianta. Eu sei, é difícil, os dias são difíceis, as coisas estão caras, o cenário é caótico, a gente não consegue ver uma luz às vezes no fim do túnel, mas muito pior vai estar se nós nos distanciarmos de Jesus, se nós nos apartarmos como ovelhas que somos do aprisco de Deus, por meio do seu Filho Jesus. Aí sim, como diz o outro, o bicho vai pegar. E é literalmente, as coisas ruins podem começar a acontecer. Amém, irmãos? Não deixemos que isso aconteça nas nossas vidas. Jesus, Ele está aqui, Ele nos protege, Ele nos dá vida em abundância, mas nós devemos seguir os passos dEle. Nós devemos deixar que Ele forneça sua proteção para nós, e não devemos nos apartar dEle. Pode passar, por favor. Já finalizando a mensagem, Jesus, o Supremo Pastor, te chama para o seu aprisco hoje. Hoje Ele te chama para o seu aprisco. Mas e o que eu sou convertido?
Eu sou convertido aqui na igreja Capelinha, eu já fui batizado. Mesmo assim, às vezes o aprisco, não estou falando aqui de salvação, perder salvação, alguma coisa do gênero, tá, meus irmãos? A ovelha perdida continua sendo ovelha ainda, não estou entrando nesse ponto. A questão é, no aprisco há proteção, no aprisco há provisão. Se você sai do aprisco no qual Jesus te colocou lá no começo, no primeiro amor, as chances de acontecer algo ruim com você, algo que vai acabar com a sua moral, algo que vai acabar até mesmo com a sua força, é muito maior. As chances são muito maiores. No aprisco você está protegido. Pode vir tempestade, pode vir o lobo, o leão, o urso, você está protegido, porque como nós vimos no começo, Jesus, Ele dá e deu a vida pelas suas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas, diferente de um mercenário que é pago para cuidar daquilo que não é seu. Jesus, Ele cuida daquilo que é dele. Amém? Amém, meus irmãos? Hoje você pode ser salvo já, convertido, mas mesmo assim, se cuide para que você não saia do aprisco onde Jesus inicialmente lhe colocou. Vamos ficar de pé, por favor, para nós orarmos e finalizarmos essa mensagem de hoje. O apelo ele já está feito, a bem da verdade. Não vou falar muito aqui sobre o que Jesus pode fazer na vida daquele que não é convertido, porque isso, meus irmãos, Ele vai te proteger, Ele vai te dar vida em abundância. E é questão de falar sim ou não. Na Bíblia está escrito sim, sim ou não, não. É questão de decisão clara, precisa e objetiva. Com Jesus não tem meio termo, não tem em cima do muro. O muro, ele é do inimigo. Se a pessoa está em cima do muro, ela não é de ninguém. A bem da verdade, ela é de Satanás. O muro, em cima do muro, não há salvação. Em cima do muro, não há proteção. Jesus é o único que pode fornecer, caso você queira, a proteção necessária e a salvação que você não merece, mas que Ele vai te dar. Vamos orar então, e você, seja convertido ou não, irá orar agora, pedindo para que Deus lhe proteja e lhe dê a sua proteção suprema, como supremo pastor que Ele é, que lhe dê a sua provisão suprema, como supremo pastor que Ele é, e encha a sua vida com felicidade, com alegria, com paz em abundância. Senhor Deus, Pai amado, obrigado porque estamos na Tua presença, Deus. Obrigado porque no passado nós éramos ovelhas desgarradas, nós éramos ovelhas sem pastor, nós estávamos perdidos, a humanidade estava perdida, 400 anos sem nenhuma palavra profética, 400 anos sem nenhuma palavra de alento de nenhum profeta em Israel, mas o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus para nascer, Deus menino se fez, para que pudesse crescer e morrer pelos nossos pecados. O cordeiro, quando está indo para o matadouro, ele esperneia, ele grita, mas o Senhor Jesus, por livre e espontânea vontade, Ele se colocou à disposição de nós, para morrer em nosso lugar, e por isso nós somos alegres, não porque nós somos merecedores, não porque nós achamos que merecíamos algo, mas porque o Senhor, pela sua misericórdia e benevolência, o fez com que nós fôssemos salvos, remidos pela sua graça e pelo seu sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, o supremo pastor, esteja conosco nessa semana que se inicia, esteja acabando com os nossos pecados, esteja nos fortalecendo, para que aquele pecado de estimação não faça mais parte das nossas vidas, para que aquele pecado de estimação, ele possa ser excluído das nossas almas, e que nós possamos cada vez mais, que eu possa cada vez mais ser parecido com Jesus.
Como Paulo disse: imitem a mim, porque eu sou a pessoa que imita Jesus Cristo. Que nós possamos falar isso também. Quando nos encontrarmos com os nossos colegas, amigos que não são crentes, faz o seguinte: me imite, para que você possa também imitar a Jesus Cristo e possa viver uma vida em abundância. Jesus, Supremo Pastor, esteja conosco, esteja nos cuidando e nos favorecendo nesses tempos tão difíceis. É o que nós oramos, pela sua proteção, pela sua provisão, e também atentos às ovelhas que devemos ser, que nós fazemos aqui em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor Silvio.